Boa noite, deputado. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Olá, Paula, ouvintes do Oeste Sem Filtro. Sempre um prazer falar com vocês. Deputado, agora com a convocação do ex-ministro, ele é obrigado a comparecer à comissão. Isso se não houver aí a apresentação de mais um atestado. Mas na sua avaliação, o que deve acontecer com Gonçalves Dias? Pois é, hoje, até às 13 horas, nós tínhamos a confirmação de que o ministro, chefe do GSI, general do Exército, estaria na Comissão de Segurança Pública em regime de convite, já que inicialmente ele seria convocado. Nós, até para amenizar a pressão, aceitamos, eu enquanto presidente, aceitamos que houvesse então a transformação da convocação em convite. Fizemos assim. E aí hoje, 13h45, ou seja, faltando 15 minutos para iniciar a sessão que seria realizada na Comissão de Segurança Pública para fazer a inscrição desse general, recebi lá na Comissão de Segurança Pública um ofício lá do GSI que encaminhou o tal do atestado médico. Está aqui o atestado médico. Eu não vou entrar no mérito, eu não sou médico, né? O médico que assinou, ele tem responsabilidades e certamente, quando ele assina, ele está colocando ali o próprio currículo dele como médico num documento que certamente trará repercussões. Mas ele não colocou CID, não bota prazo de validade do atestado médico, só diz, o senhor Marco Edson Gonçalves Dias não vai poder comparecer porque está acometido de uma doença. Só que hoje ainda, né, agora, final da tarde, recebi uma informação muito grave de que esse senhor, esse ex-ministro, que agora já se demitiu, general do Exército, que disse que estava doente e não poderia comparecer ao parlamento para explicar, ele é um funcionário público, ele deve explicações, como qualquer funcionário público deve explicações ao parlamento brasileiro. E ele disse que não podia ir porque estava doente. Só que estava despachando com o presidente Lula no final da tarde. Então, na verdade, um queijo suíço, né, cheio de furos. Primeiro, a negativa do GSI de entregar ou de alcançar ao parlamento, aos agentes de fiscalização, as imagens, não foi entregue. E nós temos aqui, por exemplo, um pedido oficial feito pelo Partido Novo, que solicitou as imagens e oficialmente, formalmente, o GSI disse não podemos entregar as imagens porque estão sob sigilo e, inclusive, essas imagens já estão de posse das autoridades competentes do STF que, através de um inquérito, investigam o caso. Quando nós hoje presenciamos, né, os vídeos, que pelo que consta, foram vazados. Esses vídeos não foram encaminhados à imprensa, ou especificamente à CNN, pelos canais do GSI ou da BIM, etc. Não, foram vazados. E nesse vazamento nós vimos ali a imagem do ministro de Estado, que tinha o dever, a obrigação de proteger o Palácio do Planalto. Ele é o chefe, a ele caberia, no caso, fazer a proteção ou determinar, dar as ordens para que o palácio não fosse invadido como foi. E nós vimos pelas imagens ali, né, o general propiciando, ou proporcionando, facilitando, ou ajudando, né, ações que deram aso, não tenho a menor dúvida, essa omissão dele, ou alguns dizem que não é nem omissão, é uma ação, mas que deram aso a consequências nefastas. A partir disso, nós tivemos aí 1.500 presos, eu acompanhei desde o primeiro momento, tanto lá na Papuda como na Colmeia, pessoas que sequer estiveram na Praça dos Três Poderes e que ficaram presas aí por 60, muitas delas ainda estão presas, né? Então, esse ministro do GSI, que é um funcionário público e que tem muito a explicar, hoje ele fugiu, ele se furtou porque apresentou um atestado médico incompleto, não tem nem CID, né? Não tem prazo de validade, ele não pode comparecer hoje. Por quanto tempo ele está afastado? Mas ele se furtou a falar para o parlamento, e aí nós fizemos a convocação numa sessão extraordinária, convocamos o ministro, e eles estão achando que o parlamento, ou que todos os parlamentares são otários,
e que vão aceitar essa manobra. Não, agora ele não é mais ministro, então perdeu o objeto. Negativo. Ele foi convocado como ministro de Estado, ele terá que comparecer à Comissão de Segurança Pública para prestar as informações que os deputados querem e precisam e que a sociedade quer e precisa. Porque se nós não ouvirmos esse ministro, porque o próprio governo ou agentes da esquerda estão dizendo, não, agora como ele não é mais ministro, ele não tem que comparecer ao parlamento. Não, ele tem que comparecer ao parlamento sim. Ele foi convocado enquanto era ministro do GSI. Ele era o titular do GSI no dia 8 e só ele pode falar sobre os acontecimentos do dia 8 de janeiro, cujas imagens hoje foram reveladas, tiveram participação decisiva desse ministro para que acontecesse o que aconteceu lá no 8 de janeiro. E se me permitirem, me perguntaram hoje, por que a oposição insiste tanto na CPMI do 8 de janeiro? Porque nós queremos uma investigação isenta, imparcial. A investigação que está sendo realizada pelo STF não é isenta. A prova disso é que o próprio GSI encaminhou os vídeos e os áudios para o inquérito lá do STF, ou seja, o STF, o ministro Alexandre de Moraes, enfim, o Ministério Público, já era conhecedor da participação, até criminosa, dá para dizer, uma participação criminosa, infracional, desse ministro que tinha o dever de agir e não agiu. O STF já tinha essa informação desde o início e nada, ele sequer foi ouvido. Por que esse ministro, chefe do GSI, já teve dentro do inquérito essas informações preso até hoje? Por que duas medidas foram adotadas tão diferentes? Uma por o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que sequer estava no Brasil, Anderson Torres, aliás, delegado da Polícia Federal, com conduta ilibada, né? Está preso até hoje, 90 dias preso, mesmo sem estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, e esse ministro, com as imagens que já estão lá no inquérito do STF, comprovando e provando a sua participação de conivência, de facilitação, propiciar o ingresso e franco vândalos dentro do Palácio Planalto, e de agir não agiu, não determinou que os policiais militares do Exército não agissem. Então, CPMI tem que acontecer para termos uma investigação idônea, imparcial, para buscar a verdade, doa quem doer. Porque a investigação que está sendo realizada no âmbito do STF, nós vimos hoje que não está contando com a imparcialidade que uma investigação precisa ter. Perfeito, a gente vai fazer o giro de perguntas aqui. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. Obrigada mais uma vez pela entrevista, pela presença aqui com a gente. Deputado, eu vou jogar para o senhor a mesma pergunta que eu fiz para o senador Sérgio Moro, que acabou de gentilmente nos conceder uma entrevista. Eu estava assistindo a TV Câmara hoje mais cedo e eu vi a deputada Adriana Ventura do Novo dizendo que há um deputado do PT ali, né, na fala dela, ela não mencionou o nome, que disse que o STF sabia dessas imagens, tinha posse dessas imagens e sabia da gravidade dessas imagens desde o 8 de janeiro. Nesse caso, deputado, numa possível, né, e tomara que aconteça, né, instauração da CPMI, é possível convocar / convidar algum ministro do STF para que eles venham conversar com a CPMI, já que a deputada Adriana Ventura disse que um deputado do PT afirmou que o STF sabia dessas imagens? Eu acho que não só é possível, como é recomendável, né? Porque se os ministros do STF, agentes políticos que são, servidores públicos, que são tanto quanto os deputados federais, senadores, ministros, etc., têm e devem ter o interesse de tornar tudo público, esclarecer a sociedade brasileira sobre uma situação nebulosa, que é essa situação do 8 de janeiro, além de ser possível juridicamente, sob convite, também
é muito recomendável que venham para explicar, né? E eu acabei de dizer, independente dessa informação da deputada Adriana Ventura, que tem essa informação que ela obteve junto a um deputado federal do PT, dizendo que eles sabiam de tudo, né? Nós temos um ofício do GSI dizendo que não poderia encaminhar as imagens para o parlamento porque as imagens estavam sob sigilo e que já foram encaminhadas ao STF através do inquérito, que ele tem um número, que está sob a presidência do Alexandre, etc., e que, por isso, né, não poderia encaminhar as imagens. Então, está muito claro que o STF, e não sei, provavelmente o Ministério Público que atua nessa ação, sabia de tudo, sabia dessa ação omitiva do general Gonçalves Dias, que está muito claro ali. Alguns dizem que não é nem omitiva, são comitiva, porque ele permitiu, auxiliou. Nós vimos ali até militares dando água para os manifestantes, né? Aquilo ali, além de ser vergonhoso, né, dá conta de uma facilitação criminosa, porque a invasão, desde o princípio, ela foi violenta, porque vidros quebrados, né, com uma primeira contenção de policiais militares e policiais do Exército, né, houve a invasão. Então, qualquer um daqueles manifestantes que estavam dentro do Palácio Planalto deveriam ser presos em flagrante pelo próprio ministro do GSI, que é um general, um homem que conhece segurança pública, que, aliás, atuou muito tempo em segurança de dignitários, segurança de autoridades, né? E ele não tinha outra missão a não ser prender em flagrante cada um daqueles sujeitos. Ou, se não tivesse condições materiais, de determinar que a polícia do Exército que ele estava prendesse cada um deles. E isso não aconteceu. Essas prisões foram acontecer depois pela Polícia Militar do Distrito Federal. E é justamente os policiais militares, através do comando, que foi penalizado. As prisões do comandante da PM, que foi quem agiu, a prisão do secretário de Segurança Pública do DF, que no caso era substituído, tinha um substituto, que foi quem agiu, né? Enquanto isso, um ministro-chefe do GSI, que tem a responsabilidade por, em qualquer circunstância, fazer a proteção do Palácio Presidencial, não fez, e agora estamos vendo por que não fez. Porque havia ali quase que um flagrante preparado, uma facilitação premeditada para que o pior acontecesse, como infelizmente aconteceu. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora Pronobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora Pronobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou o Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pronobis da Vitae Gold.